Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos vídeos extra das lições CPAD. Chegamos na lição de número 7, onde nós vamos tratar ética cristã e doação de órgãos. A nossa lição, ela trata sobre a doação de órgãos. O assunto principal para estar em pauta é a questão do amor. O amor deve ser o ponto prioritário da vida cristã. Haja vista que deveria ser o ponto essencial nas aulas teológicas, de teologia sistemática, que deveria ser falado com muita propriedade. O amor é essencial aos cuidados, à vida. Hoje nós vamos estudar a doação de órgão dentro do aspecto do amor divino, aonde nós aprendemos a amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Então, o amor tem três aspectos, ou três tipos: espírito, alma e corpo. Eu posso fazer esse desenho de três formas, de duas formas: espírito humano, alma e corpo. O homem é um ser tripartido ou tricótomo. Ele tem espírito humano, alma e corpo. As duas partes a ciência ela achou e chamou de psicossomático, que é a parte da alma e a parte do soma. Psicossomático, soma. Porque o soma é a parte do corpo, essa parte aqui do corpo. E o psique é a parte da alma. Mas eles esqueceram de que existe uma terceira parte, que é o espírito humano, da qual o Espírito Santo vem habitar nele. É essa parte que tem comunhão com Deus. Então, meus amados irmãos, nós observamos que a doação de órgão, ela está ligada ao amor. E esse amor, eu tenho três tipos. O amor da alma, que no grego é filia. Por isso que tem o nome Teófilo. Teófilo. Por quê? Porque o filia quer dizer amigo. Teófilo, Deus, ou seja, Teo, Deus, Filo, amigo. Então eu tenho aqui amigo de Deus. Então filia é um amor fraterno, um amor de amizade. É um amor de gostar. De gostar. Então, podemos ver que esse amor aqui é o da alma. É o amor da alma. Então, eu tenho o amor do espírito humano, que só posso ter ele quando eu aceito a Cristo como meu Salvador. Então, esse amor é chamado de ágape. Por quê? Porque é ele que está derramado em nossos corações. Aí nós temos a mente humana, certo? Uma lâmpada aqui. Eu tenho aqui o corpo, onde recebe exatamente os sentidos da alma, sentimento, intelecto e vontade. Então, eu posso ver que a mente funciona exatamente por causa do cérebro. Então, o cérebro jamais será renovado. Nós temos a renovação da face, que é de 24 a 48 horas. Nós temos renovações dos ossos humanos, 9 anos. E nunca teremos as renovações dos neurônios. Por isso que há o esquecimento, perda de memória, e assim o cérebro não se renova. É uma das partes do corpo humano que não há renovação. Então nós podemos ver aqui que a doação de órgãos está ligada intimamente com o amor divino. O amor de João 3,16 e de 1 João 3,16. Porque aquele que ama, ama como Jesus amou. Então ele ama doando a vida. O que é isso? É que se Jesus entregou a sua vida em prol das nossas vidas, nós devemos fazer o mesmo, doar a nossa vida. O que é isso? Em favor dos nossos irmãos.
segundo as testemunhas de Jeová, a palavra sangue na Bíblia é o mesmo que a palavra vida. Então eu posso pegar esse texto aqui, 1 João 3,16, e dizer que Jesus nos autorizou a doar o nosso sangue em favor dos nossos irmãos. Isto é, nós podemos doar o sangue para que o irmão receba através de uma transfusão de sangue. Eu tenho base em 1 João 3,16. Com isso eu posso ver o seguinte, que o amor ágape é um amor divino, é um amor sem troca, é um amor essencial, profundo e muito profundo. Foi esse amor da qual Jesus chegou para Pedro e disse: tu me amas. Jesus usou a palavra ágape. O que é isso? Tu me ama com amor mais profundo, tu me ama a ponto de se entregar a sua vida por mim, tu me ama a ponto de se entregar o corpo, a alma, o espírito em meu favor. Jesus perguntou 2 vezes: agapaz-me, tu me amas, tu me amas? Este é o amor verdadeiro, é o amor do espírito. O ágape, que vem para cá, ó, amor do espírito, ágape. Esse do corpo eu não vou falar, que é o amor eros. É o amor que vem, o erotismo do corpo humano, erótico. É o amor do corpo. Então, vejamos aqui. Eu tenho o amor ágape, da qual o Espírito Santo trouxe para o meu coração. E veja que nesse amor ágape, Jesus perguntou 2 vezes para Pedro: tu me amas? Ele disse 2 vezes também: files-me. O que é isso? É que Pedro não amava Jesus com amor sacrificial. Pedro não amava Jesus com amor que pudesse doar a sua vida em favor do mestre. Ele apenas disse: eu gosto do Senhor, eu gosto de ti. Mas Jesus queria um amor que pudesse morrer por ele, porque ele veio doar a sua vida em favor de nós. Assim, devemos doar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Quando Jesus quis o amor ágape de Pedro, é porque Jesus ensinou que nós devemos amar assim como ele nos amou. Como? Se entregando. Assim como Jesus se entregou pela igreja, assim nós devemos nos entregar pelos nossos irmãos, que faz parte do nosso corpo. Agora vejamos, meus amados irmãos. A entrega do corpo é essencial na obra do reino de Deus. Porque Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito que aquilo que eu quero que os homens me façam, eu devo fazer também. Isto é, eu quero receber uma transfusão de sangue para aumentar a minha vida aqui nesta terra? Eu quero. Todos vão querer aumentar a sua vida pela consciência cristã de rejeitar a morte e de querer a vida. Então, com isso nós podemos ver que se eu quero viver e eu quero receber uma transfusão de sangue de um doador, então eu tenho que fazer o mesmo. É o que está em Mateus 7,12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo que aquilo que eu quereis que os homens me façam, isto é, eu só quero que os homens me façam bem. Então, se eu quero viver, preciso de uma transfusão de sangue. Então, eu tenho que doar sangue, porque aquilo que eu quero que os homens façam, isto é a lei do reino de Deus, dando o que se recebe. Então, nós podemos ver que Jesus, quando falou files-me 2 vezes, quando Jesus perguntou 2 vezes, agapaz-me, Pedro respondeu, files-me. Ele deveria ter respondido, agapaz-me, eu te amo, eu vou até a morte contigo. Ele até falou isso lá atrás, mas Jesus conheceu o coração dele. E o amor de Pedro não era sincero, não era o ágape. Jesus havia determinado, ou seja, pela ciência do conhecimento, que o diabo usava Pedro, ora sim, ora não. Então, meus irmãos, foi preciso que Jesus ressuscitasse e fosse atrás de Pedro, a fim de Jesus perdoar os 3 pecados que ele negou 3 vezes. Tu me amas? Pecado perdoado, número 1. Tu me amas? Pecado perdoado, número 2. Tu me amas? Pecado perdoado, número 3.
Com isso nós podemos ver que, embora Pedro não amando a Jesus como devia amar, Jesus ainda espera que Pedro ame. Ele disse o seguinte: Files-me, você gosta de mim, mas mesmo assim eu não vou tirar um direito que eu vou lhe dar de ser apacentador das minhas ovelhas. Ele diz: seja pastor das minhas ovelhas. Com isso, Jesus dá uma chance, mesmo que nós não amamos no começo da trajetória. Assim como Jesus queria que nós amássemos com amor sacrificial, a ágape, Ele ainda nos dá um tempo que na caminhada do nosso ministério, nós vamos passar por altos e baixos. E vai ter um momento que nós vamos estar de joelhos diante de Jesus todos os dias, dizendo: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. É este amor que Jesus quer que nós venhamos estarmos doando a nossa vida no reino, para que nós possamos estar cheio da glória de Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que o amor... Muitas pessoas perguntam: tu me amas? Pessoas dizem: idem, a recíproca é verdadeira. Nunca diz a palavra mais sublime, mais dócil: eu te amo também, meu irmão. Sempre coloca no Face e diz: a recíproca é verdadeira. Idem, mas nunca fala: eu também te amo. Porque essas pessoas já mostram, determinam que não nos amam. Tem muitas pessoas que não nos amam. E essas pessoas que não nos amam é o contrário das pessoas que nos amam. As pessoas que nos amam partem logo para o céu. Morrem primeiro, porque morrem em paz. Mas as pessoas que não nos amam, assim como é difícil para nos amar, também é difícil para morrer. Muitas delas vão bater na UTI e ainda não morrem. É preciso tirar os aparelhos para ver se morrem. Que coisa! Jesus dá a oportunidade, até mesmo nos aparelhos da UTI, para que ela venha amar a Jesus de todo o coração. A Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de qualquer coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, ela diz que a alma, o sangue e a vida são a mesma coisa. Com isso, a expressão toda a alma significa todo o sangue. Por isso que elas têm um conceito deturpado sobre personalidade. E diz que nós não podemos doar sangue porque estamos doando alma. Elas não entendem as partes da Bíblia quando fala sobre a alma que parte para a eternidade. A alma de Mateus 10 e 28, como nós citamos no vídeo passado, que já está postado na internet, no YouTube, da mesma lição. Então nós podemos ver, amados, a lição também vai falar de Paulo. Então vamos ver aqui a parte que vai falar de Paulo. Amados irmãos, Paulo doou a sua vida em prol do reino de Deus. Então nós podemos ver que Paulo, em certa viagem missionária, ele disse o seguinte: que vocês falou para a igreja que estava na praia, naquela areia, e estava despedindo dos irmãos da igreja. Estava lá presbíteros, todos da membresia, e disse: ó, vocês não vão mais me ver, vou partir. E Paulo ia pegar exatamente o navio. Paulo ia pegar o navio, certo? Paulo ia pegar o navio e ele, com a igreja, estava aqui na praia, ó, na areia da praia. E Paulo ia pegar o navio, da qual iria para a sua viagem missionária. Aqui era o mar. Então aqui nós temos uma revelação tremenda da doação do seu corpo, da sua vida para o reino de Deus. Porque a lição vai tratar de Paulo, pode ver. Um modo típico bíblico de doação. Então Paulo vai passar por um funeral. O que é isso? Atenção.
Deus nos faz um funeral, mesmo que seja contrário ao funeral normais que existe na igreja, o caixão e os irmãos velando. Todos somos dignos de um funeral. E tem muitas pessoas que fazem o funeral ainda vivo, antes de morrer. Isso é um propósito de Deus, irmão, porque a gente não entende. Quando a gente parte de um lugar para bem distante, como Paulo ia partir para Roma, então nós observamos que Deus ainda faz o funeral ainda vivo. O que é isso? É que quando nós partimos para um lugar distante, abraça seus irmãos, deixa os irmãos te abraçarem, assim como fazia com Paulo. Abraçaram Paulo, beijaram o pescoço de Paulo, e Paulo disse: ó, vocês nunca mais vão me ver, porque Paulo já sabia da sua morte. Glória a Deus. Paulo sabia que ia entregar a sua vida em prol do reino de Deus, sabia que ia ser morto. Então, vocês nunca mais vão me ver. E aqui nós temos um funeral. Como é isso, irmão? É que o caixão, aqui é o caixão, irmão, é o navio. O caixão é o navio. E Paulo ia entrar, ó, no caixão. Tipo do funeral. Ele ainda vivo aqui com os irmãos. Entraria no navio, que era o caixão, e partia para o mar. Isto é, a sua alma partia para a eternidade. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que quando nós temos o amor, nós temos o poder de fazer milagre. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu faço tudo por amor. Eu faço de tudo, até milagre, entre aspas. As pessoas dizem, por amor, faço tudo para te agradar. Então a doação de órgão é exatamente isso aqui. É a parte do amor que opera milagre. Assim como Jesus operava milagre na terra, era por amor. Ou então o amor é benigno. O amor não tem os seus próprios interesses, mas o interesse dos outros. No reino de Deus, aqui na terra, não precisará mais doar sangue, doar órgão, doar rim, doar coração, porque no reino de Deus, Jesus vai curar todo mundo. Não terá aleijado, cego, manco, porque no reino de Deus não vai ter mais isso. Enquanto ele estava na terra, ele provava isto. Porque ele veio como Messias, ele veio como rei do reino de Deus. E disse o seguinte: no meu reino não tem coxo. Então, ide e pregai às nações, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, e diz curar os leprosos. Então, a pregação do reino é cura, é prodígios, é milagres. E se nós podemos fazer isso por amor, através de uma doação, que a pessoa vai ter uma sobrevida lá na frente, isto também nós estamos fazendo por amor. Porque o amor é um fruto do Espírito. E o milagre é um dom espiritual. Então eu posso associar o meu amor ao dom. Quando eu tenho fé, eu creio que eu vou doar. E quando... Olha como é importante, irmão. Quando eu tenho fé, eu creio que eu vou doar. Eu creio. Quando eu tenho virtude, porque eu associo fé à virtude. Então a virtude é o ato já de doar. E quando eu tenho ciência, porque tudo é associado, ó, segundo Pedro. Está escrito que a fé associa a virtude e a virtude associa a ciência. Então quando eu tenho ciência, eu tenho conhecimento daquilo que eu creio, daquilo que eu dou. Quando eu tenho ciência, pelo domínio próprio, eu não vou me inchar de conhecimento. Eu não vou jamais me vangloriar-se. Por quê? Porque o conhecimento é associado ao domínio próprio. E o domínio próprio é associado à piedade. A piedade à paciência, e a paciência ao amor, e o amor ao afeto. Certo? Tudo isso, irmãos, está em Pedro. Tudo é associado. Eu não posso amar só a mim mesmo. Um amor
a si próprio, porque jamais vou doar meus órgãos. O amor tem que ser associado à fraternidade, ao afeto aos irmãos, como diz Pedro. Porque assim, o amor não vai fazer panelinha. Por quê? Porque eu vou ter piedade, não só com amor fraternal, não só com os meus irmãos dentro da igreja, com os familiares dentro da minha casa, mas o amor que Jesus ensina, um novo mandamento, que amais uns aos outros, se possível até os próprios inimigos, é o que está escrito na Bíblia, irmão. A benignidade é a bondade. A benignidade é o amor ao inimigo. E a bondade é o amor ao amigo. Tudo isso eu aprendo de que eu tenho que fazer bem a todos. Se possível, até mesmo os inimigos. Isto aqui é a obra do amor, irmãos. É a obra do amor. Então eu tenho razão suficiente para amar. Certo? Porque o amor, junto exatamente com a mansidão, domínio próprio e o discernimento de espírito, né, nós podemos ver que jamais vamos discutir. Jamais. Se tem uma testemunha de Jeová discutindo ali sobre doação de órgão, transfusão de sangue, que não aceita, não precisa discutir com ninguém, nem com ela. Não discuta com ninguém. Nem com familiares que não crê. Não discuta não. Porque se você discute com alguém que sabe menos do que você acaba perdendo. Sim, acaba perdendo a paciência. Então, não discuta. Deixa ele com a razão dele. Você tem a paciência, você tem um domínio próprio, você crê, você discerne bem tudo. Então, deixa para lá. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos agir como faz as testemunhas de Jeová. Elas brincam com a vida humana. Por quê? Porque até hoje elas proíbem a transfusão de sangue. Já proibiram a doação de órgãos. Já proibiram. Hoje elas liberaram. Porque entenderam que não é comida. Infelizmente, até hoje não aconteceu isso com sangue. Ainda elas continuam com a proibição do sangue. Ainda não caiu a ficha de que o comer sangue é diferente de ou seja, de transfusão de sangue. A Bíblia proíbe comer, mas não transfusão de sangue. Então, irmãos, o corpo governante que está por trás da literatura de Testemunho de Jeová, como Sentinela, Despertar e livros e revistas, são eles que ensinam as Testemunhas de Jeová a não doarem sangue. Com isso, muitas pessoas já morreram, até mesmo crianças, por falta de sangue. E eles aplaudem, até mesmo em congresso, de que crianças morreram, infelizmente, irmão. Aplaude crianças que morreram porque rejeitaram a doação, ou seja, uma transfusão de sangue. Tu acha que isso é de Deus? Amanhã talvez, vamos dizer, ou uma luz vai brilhar no meio do corpo governante das Testemunhas de Jeová e vai dizer o seguinte: transfusão de sangue é coisa de consciência. Aí eu lhe pergunto, quem são os responsáveis pelas vidas que morreram no tempo da falta da transfusão de sangue? Eles não vão responder aqui diante dos homens, mas vão responder diante de Deus. Muitas crianças vítimas das Testemunhas de Jeová, não só crianças, adultos também, por crer em doutrinas de homem, mas eles aceitam pequenas frações feitas como medicamento através do sangue. Isto é hipocrisia religiosa que está matando uma parte da raça humana.